dá uma nova natureza. Amém ou não amém? Aí você lembra, olha como que a Bíblia explica, a Bíblia é maravilhosa, irmão. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Todo mundo lembra isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que decidiu o quê? Dar um presente. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O presente que Deus deu é um presente diferente. Por que é um presente diferente, Guilherme? Lembra que eu falei que o caminho que dava acesso estava interrompido, porque Deus colocou uma espada frente de mata? Mas quando o presente que Deus dá se aproxima do homem, primeira coisa, ele diz: eu sou o caminho que te leva de volta. Deus, aleluia! O lugar onde Deus está. Glória a Deus. Glória. Aí ele diz: eu sou a porta. E quem entrar por mim, entrará e sairá, e encontrará pastagem. Irmão, eu amo isso, porque cada vez que você fala uma coisa, puxa a outra. Lembra do Salmo de número 23, quando Davi falou assim: o Senhor é o meu. Ele diz que o Senhor leva ele em pastos verdejantes. Aí Jesus fala: se você entrar por mim, entrará e sairá, e encontrará pastagem na mente. Aí olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Um homem comum, um mortal, com a natureza que nós temos, não conseguiria nunca passar. Vocês devem ter visto ficar aqui comigo, eu fui pregar algumas vezes, já ouviu falar sobre isso. Um homem comum não consegue entrar onde Deus está, mas um homem com a natureza de Jesus consegue. Eu quero dividir com vocês um texto que eu amo ler. Eu amo ler e eu quero dividir com vocês. Está aqui. Deixa ele aqui. O homem, para poder acessar o lugar onde Deus está, eu e você não consegue. Mas o presente que ele deu entra. Quem já ouviu aqui sobre a natureza de Jesus? Aleluia. Tem gente que erroneamente diz: Jesus é 50% homem, 50% Deus. Não, Jesus é 100% sempre. Mas ele é homem, 100% Deus. Por que ele precisava ser 100% homem, 100% Deus? Porque ele precisa dar acesso ao lugar onde Deus está. Aí olha como complexo e simples é isso. É complexo por quê? Porque para acessar o lugar onde Deus está, ele não pode ter a minha natureza, porque Deus é santo. Se ele tem somente a minha natureza, quando ele entra na presença de Deus, ele é totalmente fulminado. Lembra os filhos de Arão? Lembra que os sacerdotes eram uma vez por ano, depois que se purificasse, que conseguia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, senão ele era fulminado na presença? A mesma forma, se eu e você quisermos entrar na presença de Deus, não dá para a natureza que nós temos anterior à redenção de Cristo. Aí eu não lembro. Mas quando Cristo vem, ele mudou a natureza. Então ele pode entrar na presença de Deus e puxar para perto. E olha que coisa linda. E por que então ele precisa ter a duas naturezas, Guilherme? Para poder se aproximasse de mim, a santidade dele me fulminasse. Olha como Deus é bom. Ele me dá um presente que tem duas naturezas. Uma para chegar perto dele, a outra para ele chegar perto de mim. E Jesus serve como o quê? Como elo de aproximação, para trazer de volta um lugar que a gente perdeu. Amém ou não amém? Aí o texto diz: porque é pela graça que você é salvo. Isso não tem nada a ver comigo e com você. É dom de Deus. Aí eu amo isso porque Jesus está conversando com Nicodemos, que sabe muito de lei, sabe muita coisa, mas não sabe o básico. Uma nova coisa, um novo tempo, um novo mandamento, o acesso que tinha perdido. Olha isso. Aí Nicodemos cuba a cabeça dele e fala assim: Nicodemos, é necessário você nascer de novo.
novo. Aí eu trago agora para mim e para você. Não tem como chegar na presença de Deus sendo velho homem. É por isso que a Bíblia diz: despace do velho homem. É por isso que Jesus diz: se você nascer de novo, porque aquele que nasce da água e do Espírito, eu preciso entender a graça. E como que eu entendo a graça? Olhando para mim. Aí eu separei o texto de John Knox. É um texto muito, muito lindo, e eu quero ler com vocês para a gente caminhar para encerrar. Olha isso. Pela morte venceu o autor da morte, porque a divindade sozinha, olha isso, não podia sofrer a morte. Olha o que o Knox está falando, que pela morte Jesus venceu o autor da morte. Por quê? Porque a morte sozinha não podia vencer ele. Então, pelo fato da morte não poder vencer Jesus, olha isso, Deus uniu as duas naturezas em uma só pessoa. Então Deus criou Jesus com duas naturezas. Por quê? Se Jesus fosse simplesmente aquele que ele estava lá na glória, não tinha como. Então ele une a minha natureza a dele. Aleluia, aleluia. Irmão, isso é graça. Isso é favor imerecido. Porque pela fraqueza da natureza que ele pegou para si, que ele vestiu, ele pudesse sofrer e sujeitasse a morte que nós merecíamos, eu e você. E o poder infinito, invencível da divindade pudesse triunfar sobre a morte. Uma natureza ele sofre, com a outra ele triunfa. Eu vou repetir para você entender. Com uma natureza, lembra da porta que eu falei? Lembra da porta, irmão, que eu falei? Que tinha 2 anjos de uma espada? Eu amei essa ilustração que o pastor deu. Eu quero dividir com vocês de novo. Pensa nisso. Se eu, réis humano, tento passar pela barreira que Deus colocou, eu morro na porta, não é? Mas aí vem Jesus. Imagina, pensa comigo agora, como se fosse um filme. Jesus andando, indo na direção da porta, onde Deus colocou o limite. Ele está carregando a minha natureza e a sua, tá? Nele, ele está carregando a minha natureza e a sua. Nele, eles que manjam, ele está carregando a minha natureza e a de vocês. Nele. Aí ele está vendo a espada. Ó, irmão, pensa na espada de Deus, na porta. Que poder é esse? Aí ele está vindo. Quando ele chega na porta, a minha humanidade e a sua fica. Mas depois de 3 dias, ele aparece aonde? Do lado de Deus. Todo poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Está visualizando? Irmão, eu vou repetir. Quando ele passa na porta, a minha humanidade e a tua fica aqui, ó. Mas a divindade dele, todo poderoso, passa pelo limite que Deus colocou. Imagina isso, Jesus passando pelo limite que Deus colocou. Ferido, irmão. Quando você chegar no céu de você, a gente vai encontrar um homem, tá? Ferido, marcado. Lembra do apóstolo Paulo? Eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Ah, meu irmão. Ah, meu irmão, vou repetir porque isso aqui é poderoso. Quando você chegar no céu, você vai encontrar um homem marcado. E quem anda com Cristo anda marcado igual ele. O apóstolo Paulo disse: porque eu carrego no meu corpo as marcas dele. Aí imagina ele entrando lá dentro. Aleluia. Glória a Deus. Agora vocês que estão aí fora, pode entrar. Aleluia. Pode entrar por quê? Porque está aberto o caminho. Obrigado. O preço está pago. Não tem mais dívida nenhuma no seu nome. Imagina isso, irmão. Eu olho para você e falar: o que você devia, eu paguei. Está limpinho. Está limpinho, é só entrar. Entendeu a graça agora? Você não poderia nunca pagar esse preço, irmão.
Uma vez eu ouvi um pastor, irmão, falar uma coisa maravilhosa. Sabe o que é o homem dando alguma coisa para Deus? Às vezes eu me pego nessa, mano, pensando que eu estou fazendo alguma coisa para Deus. Mas quando eu ouvi esse pastor falar, eu fiquei maravilhado. Ele falou assim: tudo que você faz para Deus é uma poesia. É só poética. Por quê? O Davi disse para a gente: porque tudo que eu tenho é dele. Aleluia. Então quando você devolve para ele, é a mesma coisa que um filho dando presente para o pai. Você já recebeu o presente do seu filho? Quem pagou o presente? Quem pagou o presente? Fala para mim. Mas teu filho veio todo feliz. Aleluia. Com o presente que você comprou. Pai! Oh, pai! Olha aqui o presente. Meu filho. Está rindo? É você diante de Deus que você está fazendo alguma coisa. Deus está rindo para você e falando: Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que eu acho mais lindo? Lembra que eu comecei falando do encontro do homem que viveu no jardim? Mas Jesus falou: irmão, isso aqui é maravilhoso. Eu vou encerrar aqui, irmão. É maravilhoso isso. Por quê, irmão? Porque quando Jesus está na última ceia, rodeado de discípulos, ele parte o pão da graça. Diz para o discípulo assim: isso aqui é meu corpo, ó. Eu dou por vocês. Faz isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês se reunirem no meu nome, lembra de mim. Lembra desse momento aqui que eu estou me entregando por você. Aí, o texto diz assim: semelhantemente, depois de encerrar, ele toma um cálice e diz: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Faz isso todas as vezes em memória de mim. E nos João, ele diz assim: olha só isso. A partir de hoje, Jesus dizendo: irmão, olha isso. Ele diz assim: a partir de hoje. Está vendo o suco da vida aqui? Eu não boto mais na minha boca. Por quê? Porque tem um encontro marcado. Aleluia. Na mesa do meu pai. Só vou beber de novo quando eu estiver sentado na mesa junto com você. E eu faço questão que você esteja lá. Irmão, imagina isso. Glória a Deus. Um assento exclusivo para você na mesa dele. E ele dizendo assim: lembra da promessa que eu fiz lá? Vou cumprir agora. Glória a Deus. Vou beber com você. Irmão, isso aqui deveria mover a gente. Sabe qual é? Vou abrir um parêntese aqui antes de encerrar. Sabe qual é o nosso maior problema? Que a gente precisa sentir sempre alguma coisa. Porque às vezes a gente depende de um arrepio. É porque às vezes a gente depende de ver alguma coisa. Né? Só que é pela graça que é salvo mediante a fé. Então quando você não vê nada, mas eu creio que ele está fazendo. E quando está tudo dando errado, eu creio que ele está fazendo. E quando a porta fechou, eu acredito que foi ele que me chamou, me mandou até aqui, e ele disse: se eu bater, tem gente que para quando a porta está fechada. Irmão, não para. Continua. Por quê? Porque se eu bater, a porta vai abrir. É promessa dele. E isso é graça. Sabe por que eu tenho acesso? Porque ele pagou a minha dívida. E eu nasci de novo nele. E hoje eu tenho uma nova vida em Cristo. E por isso eu tenho acesso. E é graça. E é merecido. Glória a Deus. Aleluia. Esse foi pago, irmão. Esse foi pago. Está pago. Está pago. Está pago. Aí a Bíblia diz assim: não resta mais nenhuma célula de dívida no mundo. Que isso? Aleluia.
Aí você está buscando. Mas peraí. Mas peraí. O sangue dele lavou. Isso é graça. Isso é favor imerecido. É um presente de Deus. Então, se a gente não pegar nada de tudo que foi falado aqui hoje, se a gente sair daqui só com isso, é um presente que eu não merecia. Já valeu. Já valeu. Já vai valer hoje pela manhã. Eu tenho Cristo que amanhã vai ter ainda muita coisa para fazer nessa festividade. Mas se essa festividade, se ficar fixo na nossa mente, eu e você a gente vai ser mais grato. Uma vez eu ministrei uma mensagem, eu acabo aqui. Neemias, capítulo 5, o versículo agora brilhantemente, diz assim: acabou-se hoje o muro em X dias, é isso? Aí eu disse: você conhece, você sabe o poder dessa palavra acabou? Irmão, acabou pode ser simples para mim e para você. Acabou, ontem a gente vai para casa, o irmão vai pagar uma pizza, a gente vai comer e tal, vamos celebrar e depois a gente vai embora. Pode ser simples esse acabou, mas tem gente que uma hora dessa está esperando ouvir: acabou teu sofrimento, acabou a tua luta. Sabe aquele laudo que o médico deu que você não tinha mais jeito? Então acabou, Deus falou que glória, agora é vida. Então, irmão, nessa noite eu quero terminar olhando a graça pela ótica do acabou. É Deus dizendo: tudo que você devia, toda vergonha, toda dor, toda humilhação acabou. E eu te dou acesso de novo. Glória a Deus, Uma presença que você não tinha mais. muito obrigado. Eu posso fazer uma oração? Posso pedir uma oração de pé? Gostaria que vocês colocassem de pé. Irmão, tem alguns assuntos na Bíblia que eles são ímpar. E o assunto graça é um deles. Porque, por nossa ignorância, às vezes a gente pensa que a gente pode fazer alguma coisa. Mas sabe o que Deus quer? Deus quer ter um coração novo, contrito, quebrantado. Em Isaías eu falo assim: até quando vocês vão ficar me trazendo essas ofertas? Esses sacrifícios que vocês trazem? Até quando vocês vão ficar cantando, fazendo essa barulheira na minha presença? Se o coração de vocês está afastado de mim. Jesus disse certa vez, como disse o profeta Isaías: esse povo me honra só com os lábios, mas o coração deles. E o coração hoje de Deus é a melhor coisa que tem. É como um filho pródigo que antes do pai morrer já considera morto, que é os bens do pai. Tem gente que é pródigo dentro da igreja, irmão, só está aqui por causa dos bens do pai, não está por causa do pai. Então nessa noite é bom sabermos quem nós somos diante dele, por causa da graça que ele deu, por causa do presente dele. Como está no meu coração e o seu diante dele? Sabe qual é a palavra mais poderosa em quase que toda a Bíblia? Arrependimento. Jesus, quando chega na terra,
Evangelho sem marca. Evangelho sem negar-se a si mesmo. Sem renúncia. Que evangelho é esse? É pela graça que vocês são salvos. E é por isso que eu valorizo ela. Não existe graça barata. A graça é pesada, é cara. Não custou nada para você, não custou preço de sangue. Ninguém vai para o inferno porque Deus mandou. Olha isso. Você vai para o inferno porque escolheu ele. Você já parou para pensar nisso? Tem gente que fala, Deus está mandando, não vai mandar ninguém para o inferno. Você vai porque quer. Por quê? Porque a graça está aqui, ó. É sua. É de graça. Para você. Então nessa noite eu quero fazer uma oração. Eu quero fazer uma pergunta, eu não sei, mas tem alguém aqui que não está no corpo de Cristo, está afastado, não é crente. Se tiver, venha aqui à frente, não quero orar por você. Mas se todo mundo for crente, glórias a Deus. Aleluia. Amém? Ora, eu quero glorificar e exaltar o seu nome. Senhor, em primeiro lugar, eu quero orar pela vida do pastor dessa igreja. A palavra diz que não existe coisa outras reunidas no teu nome, Senhor, está. A palavra também diz que onde os irmãos estão unidos ali, o Senhor ordena a bênção. Então, Pai, nós pedimos que temos nossa voz em oração e oramos pela vida do pastor dessa igreja. Nós estamos aqui, mas sabemos que o Senhor é poderoso para dar ordem aos seus anjos em favor do teu servo. Toca no alto da cabeça, a ponta dos pés. Senhor, traga cura, restauração, renovo sobre a vida do teu servo. Senhor, multiplica a saúde, dê força, coragem, vida dos queridos, logo também